Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Já faz um mês que o governo norte-americano de Donald Trump ameaça a soberania nacional, com taxações, discurso colonialista, com medidas e imposições políticas que ameaçam a soberania nacional. Um discurso político que enaltece a violência, descredita a democracia e fere a nossa pátria. Mas o governo nacional, Lula, está disposto a negociar e reafirma: o Brasil é um país soberano. Abre aspas. Trump foi eleito para governar os Estados Unidos, não o mundo. Fecha aspas. Soberania nacional toma pauta para a gente reafirmar que somos um país soberano. Mas o que significa ser soberano? E como garantir essa soberania? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Hoje, para falar sobre soberania e também, olha aí, soberania alimentar e nutricional. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente. Toda semana tem debate. Soberania nacional toma pauta para a gente reafirmar que somos um país soberano. Mas o que é que significa ser soberano? Como garantir soberania nacional? E falando em agroecologia, em fome, em alimentação e segurança alimentar, temos a soberania alimentar. É sobre tudo isso que falamos aqui hoje com a professora Sandra Chaves. Ela que é nutricionista, doutora em administração pública, professora da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. E também faz parte da coordenação executiva da Rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E mais uma vez, é a nossa convidada Sandra. Muito bem-vinda. Muito obrigada, João Lucas. Um prazer participar aqui com vocês, com sua audiência. Que massa, Sandra. E vamos embora, né? Falar de soberania. Antes de qualquer coisa, Sandra, a gente está aqui falando de soberania alimentar, é importante explicar, né? O que danado significa ser soberano? Bom, ser soberano é esse... Eu fico muito feliz, eu acho que todos nós da área mais progressista fica muito mais feliz de ver o tema da soberania no cenário nacional aberto para todos os setores da população e com uma retomada do orgulho de ser brasileiro, essa autoafirmação. Porque a soberania, no sentido geral, é exatamente a autodeterminação dos povos, que vai determinar suas formas de governo, suas formas de mobilização social, sua pauta de direitos e deveres. Sim. Né? A Constituição é a nossa Carta Magna de direitos que determina a nossa soberania, define o nosso território, define quem é brasileiro, naturalizado, cidadão, né, que faz parte disso. Então, a soberania é um conceito de autodeterminação que tem fundamentos históricos. É verdade. Está muito relacionada com o fato de você pensar um Estado nacional que tem seu povo, que tem seu território e que tem sua soberania, a sua capacidade de autodeterminar-se. Que massa. E assim, a gente fala de uma soberania nacional, né? Que toma pauta para a gente reafirmar que somos uma nação soberana, independente. E a gente puxa esse assunto para nossa luta também, né, Sandra? Soberania alimentar. Eu te pergunto, professora, nossa soberania nacional também passa pela alimentação? Não se pode pensar num Estado soberano sem soberania alimentar, que vai dialogar com o direito humano à alimentação, que é o direito de todas as pessoas, em todo tempo e lugar, ter acesso a uma alimentação saudável e adequada às suas necessidades, com o conceito de segurança alimentar e nutricional, que é o acesso de todos, em todo tempo e lugar, à alimentação sem prejuízo de outras necessidades, um alimento inócuo, que respeite a cultura alimentar dos povos, a diversidade alimentar do povo e que seja produzido de forma sustentável, em termos econômicos, sociais, ambientais e culturais. Né? Então, a soberania é essencial, é um fundamento para que isso possa acontecer. A segurança
e o direito humano à alimentação. E é muito interessante, sabe, João Lucas, é muito bom que o povo se aproprie disso, porque, diferentemente do conceito de segurança alimentar, que nasceu através de governantes na Europa, na década de 40, preocupados com a população famélica morrendo de fome na Europa, a partir das estratégias da Primeira Guerra Mundial, que destruiu plantações, pontes, estradas, e o civil morria de fome, eles se reuniram e criaram o conceito de segurança alimentar em situação de conflito, que era assim, vamos garantir que a população civil não vai passar fome, né, no período de conflito. Sim. Depois foi evoluindo para outras situações. Agora, a soberania alimentar, ela nasce na via campesina, não nasce no aparelho de Estado. Ela nasce do povo, né? Que coisa interessante. Nasce do povo e nasce do campo. Que legal. Né? Exatamente por conta dessa autodeterminação de o que produzir, como produzir, para quem produzir, como distribuir. Né? Eu não sei se em todo esse conflito que estamos passando, toda essa tensão posta, né, que ainda nem se caracterizou um conflito total, mas é uma tensão posta no cenário, é uma invasão da nossa soberania enquanto Estado e um prejuízo para a nossa soberania alimentar. Exatamente. Agora, como anda a soberania alimentar? O que seria fazer acontecer uma soberania alimentar? Eu costumo dizer, João Lucas, que nós estamos sendo provocados pela história, pela geopolítica, para pensar. Nós temos terra, água, clima e gente trabalhadora. Sim. Né? Nós podemos somos já conhecidos como celeiro do mundo e tal, não sei o quê, mas sabemos que produzimos toneladas de alimentos para exportação, alimentos que não vão para a mesa do brasileiro. Né? São divisas, são riquezas, sim, mas nós poderíamos estar alimentando a nós e o mundo com uma produção agroecológica. Exato. Olha, está o mundo agora preocupado com o tsunami, com o que está acontecendo lá no leste europeu, Exato. Na Ásia, a questão climática. Sabe, a fatura do clima está sendo cobrada agora. Para o mundo inteiro, Sandra. Exatamente. Do mundo inteiro. Então, tudo isso que usamos de agrotóxicos, a mudança genética nos alimentos, isso vai cobrar um custo para a nossa sociedade, para o planeta. Exato. E nós temos um potencial de soberanamente produzir alimento agroecológico para nós e para o mundo, e orgânicos e que tais. Porque temos gente que sabe manejar a terra, temos água de qualidade ainda, né? Ainda, né? Quer dizer, temos condições de efetivamente transformar o conceito de soberania que parece abstrato numa realidade. Exatamente. Porque em prato cheio. Para fazer isso acontecer. Sandra, você traz um assunto que é fundamental para essa conversa, né? Há várias guerras que acontecem no mundo, as mudanças climáticas e a nossa guerra nacional, que sempre foi, por muito tempo, uma guerra contra a fome. Uma guerra que o governo Lula tem conseguido, inclusive, vencer. Estamos novamente, Sandra, novamente fora do mapa da fome mundial, segundo o levantamento da FAO, a Organização das Nações Unidas pela Alimentação. Um marco, não é, Sandra? Um marco. Temos muito que festejar, né? Porque realmente conseguimos de uma forma muito rápida. Sim. É bom lembrar que a pesquisa realizada pela Rede Pensan, em 2021, 2022, sim, revelou que 33 milhões de brasileiros passavam fome. Isso dava 15,5% dos domicílios do Brasil estavam em situação de privação alimentar. Sandra, quando eu conversei com você da última vez, em 2023, era o começo do governo Lula, falamos de 128 milhões na insegurança alimentar nacional. Falamos de 33 milhões na fome. Exatamente. Então, foi muito rápido até. Eu costumo dizer, sabe, João Lucas, que essa rapidez é o seguinte: a situação de segurança alimentar, o direito humano à alimentação, depende desse conceito de soberania, sim, depende de políticas públicas sérias. A retomada com seriedade, expansão e requalificação do programa de transferência de renda,
a retomada dos programas de apoio à agricultura familiar, o PAA, né? Toda essa transferência de renda, Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, eu costumo dizer que esses programas públicos são ativos tangíveis, né? Você sabe que eles alcançam, eles chegam lá, você tem programas voltados para as mulheres, porque as pesquisas mostram a vulnerabilidade da mulher solo, parda e preta, aí você tem política que olha para isso. A política para o jovem na escola, né? De poupar, de dar um estímulo, sim, né? Um estímulo. Então, a destruição foi tão grande e a retomada foi forte. O Conselho de Segurança Alimentar voltou logo no primeiro mês. Foi. Né? Que foi destituído, né? Foi destruído. Montado no primeiro dia do governo anterior e foi remontado rapidamente. Isso dá espaço para a sociedade civil discutir os problemas e as políticas públicas. Então, eu acho que tem um ativo tangível e tem um ativo que eu considero intangível, mas que é real: esperança. Perfeito. A esperança, a condição de ser feliz. Você viu, a taxa de ocupação aumentou rapidamente. Isso dá autoestima às pessoas, dá uma perspectiva de vida, de futuro. Meu filho está na escola, está tendo alimentação escolar, eu consegui Minha Casa Minha Vida, estou recebendo transferência de renda, farmácia popular voltou ampliada. Né? Então, isso também dá coragem às pessoas, esperança para lutar e correr atrás. Né? Então, no final de 2023, a Pesquisa Nacional de Segurança Alimentar, realizada pelo IBGE, como era antes, né, da crise política no país, já mostrou uma redução significativa. A gente já tinha caído da última pesquisa nossa, 2022, para 15,5% de domicílios em insegurança alimentar grave, para 4,1%. Pois, veja. Por isso chegamos. Então, não tem milagre. Sim. Tem trabalho sério e foco, compromisso. Também manter esse compromisso é um ato soberano do nosso país, do nosso governo. É fundamental isso que você fala, Sandra, porque a fome, ela não é uma coisa que acaba. Ela é um combate perpétuo, tanto que já estivemos fora do mapa da fome. Eu costumo dizer, Lucas, o seguinte: eu sou professora, pesquisadora nessa área há mais de 40 anos. Eu conheci, quando a democracia voltou ao país, foi que eu tive acesso às obras de Josué de Castro, Sim, que em 1943 né, publicou a Geografia da Fome, né, conceituou fome endêmica, epidêmica e fome oculta. Né? Ele foi exilado pela ditadura em 64, né, suas obras proibidas, gerações de profissionais do país não puderam conhecer, daquela época, a obra de Josué de Castro, que só voltou a ser publicada no final dos anos 80, com a redemocratização do país. E digo, eu me formei em 1978 e desde antes, mesmo da graduação, já trabalhava, não com fome, porque era proibido, era desnutrição, má nutrição, subnutrição. Caramba! Porque aqui, às vezes, as sociedades, as ditaduras e os governos fascistas, eles colocam a fome para debaixo do pano e falam desnutrição, subnutrição e culpabiliza a vítima. Não sabe comer, né? Não usa bem o recurso que recebe. Se receber transferência de renda, vai comer errado, vai comprar porcaria. Qual é a educação alimentar que estamos dando ao nosso povo? Sim. Qual é a orientação? Qual é o acesso que se tem à alimentação saudável? Quanto custa uma alimentação orgânica no mercado? Então, é muito fácil culpabilizar quem é vítima de uma falta de acesso, de renda e tal. Então, mostra que, agora, o que eu tenho chamado a atenção, nós todos temos chamado a atenção, sim, temos muito que comemorar, saímos rapidamente do mapa da fome. Mas nós já saímos antes. Nós saímos quando houve o primeiro mandato do presidente Lula, tomou posse em 2003. Em 2013, 2014, o Brasil saiu do mapa da fome. Foram 10 anos de luta e saímos do mapa da fome. Essa tecnologia social foi aprendida, acumulada e foi retomada agora e ampliada. Né? Em 2 anos, olha, com o golpe de 2016, 2017, nós já estávamos em curva de crescimento da insegurança alimentar.
Não precisa de muito também para voltar à fome, né, Sandra? 3, 4 anos, porque, como você diz, nós temos um dado que é estruturante da nossa sociedade. Exatamente. Nós temos racismo estrutural, nós temos... o ônus que se paga por 350 anos de escravidão oficial, fora as outras formas que subsistem, que nós sabemos, claro, nos rincões do país, né? Não é um ônus muito grande que a gente carrega, né? Dessas desigualdades que estruturam a nossa sociedade. Para a mulher, para a zona rural, né? Para preto e pardo, né? E para outras populações. Precisamos sempre lembrar que essas pesquisas não alcançam assentamentos rurais, isso, indígenas, quilombolas, população com trajetória de rua, população LGBTQIAPN+, e outros grupos, né? População negra periférica. Hoje nós temos uma concentração de fome nos bairros periféricos, nas periferias das grandes metrópoles, né? E, às vezes, pouco arsenal de enfrentamento. Então, é bom saber o seguinte: sim, chegamos lá. É preciso muita perseverança, exato, muito fortalecimento da democracia, com cidadania, com participação social, para que não estejamos daqui a alguns anos recontando a história. Assim, nós já estivemos lá fora do mapa da fome, mas voltamos, porque nós voltamos em 3, 4 anos. Então, eu costumo lembrar o seguinte: a sociedade brasileira está tendo hoje, terá em 2026 um grande desafio pela frente, de dizer qual é o projeto político, qual é o projeto de sociedade, de país que estamos defendendo. Perfeito. Se queremos prosseguir na luta, né, para a inclusão social, para a eliminação da fome, para a inclusão de gênero, para a redução do feminicídio e todas essas tragédias que nós temos ainda na nossa sociedade, ou se queremos correr o risco de voltar para o mapa da fome. Se a gente se curva ao colonialismo, a gente abre mão da nossa soberania, a soberania nacional, a soberania alimentar. Pense nisso, que a gente vai fazer uma pausa agora rapidinho aqui, mas volta já, comemorando, discutindo um pouco mais da soberania nacional aqui com a professora Sandra Chaves. Fica aí, a gente volta já. As lembranças são fragmentos de nossas histórias. Elas trazem o passado para o presente, nos conectando com quem somos e quem fomos, e têm o poder extraordinário de dar sentido ao futuro. Assim como a Terra guarda as marcas de cada estação, nossas memórias preservam momentos únicos, protegendo o que realmente importa. A transmissão de conhecimento é uma ponte entre gerações. Cada memória compartilhada é uma semente plantada para que o saber floresça. No Voaflix, entendemos que preservar memórias é preservar nossa história. Com o Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco, e de muito mais. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são o futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. No Brasil, mais de 64 milhões de pessoas não sabem o que vão comer amanhã. Você pode mudar essa história. Com menos de R$1 por dia, você se torna um amigo do Sabiá e apoia famílias agricultoras do campo e da cidade a produzirem comida que alimenta e que resfria o planeta. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho com as famílias agricultoras. Mas você também pode participar com uma doação pontual.
O Centro Sabiá já está há mais de 30 anos nessa luta, plantando mais vida para um mundo melhor. Por que você não vem com a gente? Doe e transforme vidas. Acesse centrosabiá.colabore.org. Mude a história de famílias agricultoras. Mude com o Centro Sabiá. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Sandra Chaves. Hoje nosso assunto é soberania alimentar para um Brasil soberano. Sandra, o Brasil se levanta do mapa da fome. Hoje, vivendo uma reconstrução de políticas públicas, programas pela alimentação. Mas eu pergunto, quais são os principais desafios que o Brasil enfrenta hoje para continuar garantindo uma soberania alimentar? Que existe uma diferença, né, Sandra, entre garantir comida, mas ter uma nutrição adequada, né? Isso. É muito interessante isso, João Lucas, porque aprendemos ao longo do tempo que não se trata apenas de garantir acesso ao alimento, mas a uma alimentação saudável, inócua para a pessoa e para o ambiente. Sim. Então, os desafios são muito grandes. E a soberania dialoga com isso profundamente, né? Porque toda essa pauta de exportação de alimento, né? Temos que exportar, exportar, exportar. Qual é o mecanismo de exportação? Então, eu estava vendo um dado essa semana, eu posso errar alguma coisinha, mas que a quantidade de grãos que o Brasil produz, né, daria 4 quilos de grãos para cada brasileiro durante o ano. Caramba. Só que isso não é comida para a gente, é feita para ração animal no resto do mundo, né? Imagine se toda esse investimento, porque o investimento ainda é muito alto no agronegócio. Ah, exatamente. São milhões e milhões de... Nós temos uma certa inversão de investimento, mas ainda é muito investimento para o agronegócio. E a agricultura agroecológica, o Movimento Trabalhador Sem Terra, se mostra como é capaz de produzir muito alimento de qualidade. A produção famosa produção do arroz do MST, sim, né? Que doou na época da pandemia e tal, de alta qualidade. Né? Sandra, e só para a gente ter ideia desse investimento, o Plano Safra chegou injetando 516,2 bilhões, né, de reais, mas para o pequeno agricultor ficou 89 bilhões. É 82% a menos investimento do que para o agronegócio, né? E mesmo assim é quem alimenta o país. É que alimenta o país. E olha, se olharmos historicamente, é muito mais do que já foi. Agora, é o maior que tivemos. Pois é. Agora precisamos saber o seguinte: qual é a bancada do pequeno agricultor lá no Congresso? Pois é. Hein? Quem foi que nós elegemos para representar os interesses da agroecologia no Congresso Nacional? Pois é. Então, na hora de votar, na hora de eleger nossos governantes, nós precisamos pensar não só no presidente da República, mas também do parlamento que colocamos lá, nos grupos de interesse que nós colocamos lá. Porque nós temos uma bancada ruralista que é quase metade do Congresso. Você já puxa, Sandra, com isso, uma pergunta que eu tenho, né, referente à nossa soberania. A soberania alimentar, minha gente, é a produção justa de alimentos, com acesso a todos, saudável, sustentável. Dito isso, o Brasil é um país que investe nesse mercado do veneno, como a gente está falando aqui, né? Recorde de liberação de veneno no governo Bolsonaro e que continua a liberar insumos ano após ano, né, para o agronegócio. E eu pergunto, Sandra, como o agronegócio brasileiro afeta a nossa soberania alimentar no país e como reverter essa falsa dependência do veneno? É tão complicado lidar com isso, né? Porque nós temos, historicamente, a marca do latifúndio, né? Eu digo que vem lá desde das capitanias hereditárias, né? Essa coisa da grande propriedade e tal, e todo esse discurso de pop, é produtivo, é a riqueza nacional e tal, muito difícil de enfrentar. Então, você tem a maior parte das terras na mão desse agronegócio, né? Que é extremamente tecnológico, que não é mão de obra intensiva, não emprega muito, né? Quem emprega muito é a agricultura familiar, né? É a pequena agricultura, é intensivo no uso de venenos,
com repercussões ambientais. Então, a gente só vai conseguir enfrentar isso numa discussão nacional muito séria. Sim. Muito séria, e com representantes políticos, movimentos sociais, que temos muito importantíssimos, e com representação política do parlamento, que possa se somar a um governo sério e responsável e mudar a trajetória da política pública. Ninguém é contra, quer dizer, o próprio presidente diz, a ministra Marina diz, que não é contra o agronegócio, mas você pode ter um outro agronegócio, né, que seja menos intensivo em uso de venenos. Sim. Nós usamos no Brasil produtos, né, agrotóxicos, são proibidos no seu país de origem. Né? No mundo inteiro já está proibido e o Brasil continua injetando na terra. Estamos usando. Né? Quer dizer, é celeiro do mundo ou lixo do mundo? Entendeu? É complicado isso. Né? Então, esse é um enfrentamento muito pesado e muito difícil. Sim. E só um governo muito sério, com o apoio da sociedade civil, elegendo pessoas também que possam levar essa discussão a sério no parlamento, é que nós vamos conseguir construir uma porta de saída. Né? Porque é muito difícil lidar com alguém que vai lhe dizer, não, mas eu produzo milhões de divisas para o Brasil por ano e pronto, e acabou. Se a moeda é essa. A moeda não é a saúde de cada um de nós, a saúde no nosso ambiente, a qualidade da nossa água, né? A preservação das nossas florestas, das nossas riquezas naturais. Então, as moedas são diferentes nesse debate, os valores são diferentes. É verdade. Né? E se nós não tivermos representação para essa discussão dentro do parlamento, nós não vamos avançar. Tanto é assim que a gente hoje comemora a saída do mapa da fome, mas já tem outra luta para lutar, mais um combate a combater, que é o PL da devastação, que vai avançando e vai destruindo e vai desmatando. São muitas as lutas da gente, não é, Sandra? São muitas. Nunca foi fácil. A fome não é só nossa, é de todos nós. O mundo inteiro passa fome. 733 milhões ao redor do mundo, segundo a FAO. No Brasil, a comida que a gente sabe de onde vem, né? Da agricultura familiar, com mais de 70% dos alimentos vindos deles. Essa fome mundial é falta de comida ou de política, Sandra? É falta de soberania? É falta de soberania, é falta de igualdade. Quer dizer, temos territórios inóspitos. Nós temos de novo, João Lucas, é muito importante a gente lembrar isso, a fome usada como estratégia de guerra. Exatamente. Lá do genocídio em Gaza. Isso foi denunciado lá nos anos 40. Depois, a fome sendo usada como estratégia em países africanos. Alguns países até não usavam muitas políticas e tal, porque manter a fome deixava o país no nível de desenvolvimento que recebia ajuda internacional. Isso foi denunciado várias vezes. Né? A geopolítica da fome já apontava isso. Né? E agora, no pleno século XXI... Aqui estamos nós novamente. Com tudo que sabemos, com tudo que já sofremos enquanto sociedade, vemos a fome ser usada, as pessoas serem assassinadas na fila para receber alimentos de doação, na fila para pegar água, crianças, mulheres, adultos. No início da guerra, do genocídio, não, porque guerra implica em dois estados degradando, né? Isso não é. E aqui exatamente. Então, nós fizemos um debate na Rede Pensam sobre a questão da fome como estratégia de guerra, com um representante da parte de direitos humanos da FAO, especialistas e tal. E foi muito interessante o debate, que o pessoal chamava a atenção o seguinte, o embaixador nosso, o professor Milton Rodó, tal, lembrando o seguinte, o que veio sendo construído? Nada é por acaso, nem é de uma vez. Veio sendo construído historicamente para o resto do mundo, a visão que o palestino é terrorista, criminoso, machista, entendeu? Assassino, tal. Você vai desumanizando o povo palestino. Se não é humano, não tem direitos, eu posso matar. Então, para boa parte do mundo que não tem acesso a outras informações e tal,
palestino faz mal para o mundo. Exatamente. Então, não tem direito à alimentação, não tem direito à saúde, destrói hospital, destrói famílias e tal, né? Então, para lembrar que isso é uma estratégia construída, né? E a fome, infelizmente, volta a ser uma estratégia. Nunca houve, Lucas, eu estava vendo os dados, tanto assassinato de funcionários da própria Nações Unidas num conflito como nesse. Né? Jornalistas também. Então, tudo aquilo que dava visibilidade, amplitude e tal ao genocídio, né, vai sendo dizimado junto. Exatamente. Jornalistas, comunicadores, políticos. Então, veja, por que a fome no mundo? Ainda mais de 700 milhões de pessoas passando fome. Pode ser que algum lugar ou outro seja mais inóspito e tenha maior dificuldade de produzir alimento. Conhecemos regiões assim. Mas temos muita tecnologia apropriada também para fazer produzir alimento. Temos circulação. Se circula arma, por que não circula comida? Pois é. Se a arma chega, né? Nós temos como fazer chegar a comida para as pessoas. Nós temos como produzir alimentos para todos, inclusive sem uso de tanto agrotóxico. Sim. Temos tecnologia apropriada para isso, né? E temos muita gente para trabalhar e fazer isso acontecer. Então, como na reunião aqui do G20, né, do BRICS e tal, houve toda essa questão do Pacto Global contra a Fome, né, que já foi conversado lá nos anos 90 pela FAO, né, e foi retomado agora, assim, ou é um pacto global, efetivamente, né, uma grande aliança que Betinho dizia que a gente precisava ter um sentimento ético, né, de não aceitar que um ser humano passe fome por falta de acesso ao alimento. Exatamente. É uma luta que é de todos nós também. É uma luta de todos nós. Então, se não houver esse compromisso global, inclusive, e dentro do nosso país, né, nós não vamos superar as raízes profundas da desigualdade que incidem na fome. Muito bem. Olha, Sandra, como a nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago novamente o nosso quadro Mete o Bico. Mete o Bico sendo esse quadro que você traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Uma última perguntinha aqui pra gente. Olha, Sandra, apesar de tantos desafios, o Brasil é soberano. A alimentação é da agricultura familiar. Somos um país que sai do mapa da fome novamente, histórico. Sandra, quem nos alimenta de soberania? Mete o bico. Quem nos alimenta de soberania somos nós, o povo brasileiro, entendeu? Quando o povo brasileiro retoma a sua energia, retoma o seu conceito de cidadania, se apropria de ser brasileiro com orgulho, né? Com vontade de ser e de exercer, sem viralatismo, né, como se diz por aí, nós somos capazes de fazer a transformação. Porque isso é muito importante para todos nós que estamos aqui. Não é um ser além de nós que faz a transformação acontecer. É o nosso trabalho, a nossa luta todo dia. E a nossa luta também ali na frente da urna, escolhendo os nossos governantes. Então tá aí, Sandra, muito obrigado por esse papo tão soberano. Mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, viu? É sempre bom conversar com você. Muito obrigada. Viva o Brasil! Viva a nossa política! Viva a nossa soberania nacional! Uma soberania que também é alimentar. Uma soberania que nos tira novamente do mapa da fome mundial. Gente, hoje eu conversei com Sandra Chaves, nutricionista, doutora em administração pública, professora da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e também faz parte da coordenação executiva da Rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá chega ao fim. O Centro Sabiá continua. Saiba tudo o que estamos fazendo lá pelo nosso site. Anota aí. www.centrosabiá.org.br.
Fique por dentro de tudo. E olha só, você sabia que tem um jeito de não perder nenhuma novidade sobre agroecologia, sobre meio ambiente, sobre agricultura urbana e também familiar? Agroecologia em Foco. O Centro Sabiá agora tem um canal do WhatsApp para você sintonizar em tudo que a gente faz. No Agroecologia em Foco você vai receber notícias, matérias, podcasts, vídeos e também o 2 Dedos de Prosa, o boletim informativo do Centro Sabiá. Para seguir o Agroecologia em Foco é muito fácil. É só procurar pelo nosso canal do WhatsApp do Centro Sabiá aqui nos links desse podcast. Agroecologia em Foco. Entre e sintonize com a natureza. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.